economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Quais os fatores que concorrem para que a ignorância continue e as pessoas, embora com acesso a muitos bens, inclusive aos recursos tecnológicos, permaneçam na situação de pobreza e, do ponto de vista estatístico, os indicadores sejam provavelmente até piores? Vejam só, num ano de eleição, a agenda, o debate, a sociedade deveria estar discutindo, debatendo, porque a solução para essas grandes questões não é simples. Todos nós sabemos que passa, por exemplo, pela questão da educação, né? De você disponibilizar o acesso à população mais carente, né? E é isso, por exemplo, que o liberalismo propõe, né? Que a saída, o liberalismo reconhece que as pessoas, os seres humanos são desiguais, têm talentos desiguais, têm esforço desigual. Porém, você tem dado, essa é uma função do Estado, garantir a toda a população, principalmente as mais carentes, condições iguais no início da vida. Então, os países desenvolvidos, eles se preocupam em oferecer uma educação de qualidade a mesma para pobres e ricos. Então, é função do Estado, por exemplo, não é função do Estado nos países desenvolvidos oferecer universidade gratuita, não. É função do Estado oferecer uma educação básica de qualidade. Aí que a gente vê alguns equívocos, né, de partidos políticos como o PT, né, que fica defendendo mais verbas para a educação e não se preocupa com a qualidade do gasto. Universidade pública e não se preocupa com a educação básica, fundamental. O liberalismo propõe que você assegure condições de igualdade para todos. Então, na medida em que você assegura, garante uma educação de qualidade, básica, primária, elementar, aí você condiciona as pessoas a terem condições para dar um salto, né, para se habilitarem à inserção no mercado profissional. Essas questões deveriam estar sendo discutidas nos debates, nas plataformas políticas, né, nas campanhas, ouvir os candidatos, o que ele pensa, porque a solução não é simples. Então, qualquer encaminhamento passaria por isso, né, por entendimento dessa questão da importância da educação como um meio de longo prazo, né, para solucionar o problema da pobreza. É claro, essas soluções fáceis, como, por exemplo, a Bolsa Esmola, não vai resolver o problema. Pelo contrário, como dizia um verso célebre do Luiz Gonzaga e do Luiz Dantas, numa música, que eu não lembro aqui exatamente o título, mas que ele dizia: a esmola torna o homem são um escravo. Então, esses programas, muitas vezes, que eles chamam de transferência de renda, mas na realidade, simplesmente, como a gente viu acontecer no Brasil, né? Claro que a pessoa com fome tem que ser alimentada, mas o que você observa nesses programas de transferência de renda, que são instrumentos de manipulação política da consciência, de alinhamento, de compra da consciência. Eu estou te dando isso e você me dá o seu voto. E aí depois, assim, uma compra da consciência. Isso não vai resolver o problema. O que resolveria o problema seria a gente estar focado em oferecer uma educação de qualidade. Claro, primeiro, a alimentação mínima, não tenha dúvida, né? Mas condicionado, os programas de Bolsa Família e de transferência de renda deveriam estar condicionados a uma contraproposta, a compromissos, para que as pessoas saiam daquele estágio e não seja um programa de eternização da pobreza, que é o que a gente vê hoje, né? Claro que se você olha de 1970 para cá, o número de brasileiros que vivem em situação de pobreza absoluta diminuiu, não tenha dúvida, né? De 1800 para os anos 2000, o mundo como um todo reduziu, até o ano de 1800, 90% da população mundial vivia em estado de pobreza absoluta. E em 1975, isso foi reduzido para 10% apenas, nos anos 2000, nos anos 2000, isso foi reduzido para menos de 10%. É claro que isso ainda é uma chaga moral, incomoda todos aqueles que têm algum senso de consciência humana, né? Agora, se por um lado a humanidade está progredindo, nós temos que andar mais rápido, né?
Então, seria uma boa oportunidade, Erivan, um ano interessante para que aí em Picos e no Brasil inteiro, nos municípios, as organizações, as instituições sociais, de toda ordem, estivessem discutindo, debatendo. Agora, o que a gente observa muitas vezes, a impressão que eu tenho, é que existem aqueles apaixonados, aqueles que cultivam uma paixão política, por um lado A, um lado B, e não se entra com profundidade na discussão dos temas que vão trazer uma solução para os nossos eternos problemas, como esse da pobreza que nós estamos discutindo aqui hoje. Parece que a questão das pautas também, as pautas que estão sendo postas pelo atual governo, tem coisas que devem ser escolhas pessoais. O Estado se meter em um problema pessoal, só para dividir, botar as pessoas para brigarem. Não existe diferença entre um modelo e outro, tanto econômico como político. Problema pessoal, escolha de sexo, de parceiro, isso é um problema das pessoas. O Estado não devia se meter nisso. Quer dizer, cria essas pautas para... Hoje, o Brasil, as pautas que são discutidas são essas e outras mais. Questão lá do Hamas, um presidente brasileiro se meter numa guerra entre Israel e um grupo terrorista. Qual é a perda de tempo? Aí a mídia fica focando nisso. Tantos problemas que nós temos, meu caro. Nós precisamos focar no trabalho, né? Trabalho, desenvolvimento, educação, ciência, tecnologia. As pautas têm que ser isso. Mas as pautas da esquerda se meter em guerra dos outros, cuidar dos problemas... escolha de sexo, garantir a preservação... não tem... O que é isso? O que o Supremo Tribunal está discutindo nesse momento? É a questão das drogas e maconha. Meu Deus do céu, com tanto problema sério que nós temos para resolver, e a gente está gastando energia com coisas que não são as prioridades. Além de não ser atribuição do STF, do Judiciário, esse tipo de coisa, isso é o Congresso, é a representação popular que tem que cuidar disso, não é Judiciário. Judiciário é para aplicar a lei, fiscalizar a lei, no caso do Ministério Público, e assim por diante. Mas, Otílio, vamos, como você sugere aí, torcer para que a população brasileira vá acordando, né? O que nós precisamos é de trabalho, o que nós precisamos estudar, precisamos buscar recursos tecnológicos, aprofundar no conhecimento científico. O Brasil não tem um prêmio Nobel. Nós precisamos avançar nisso, pautas que unam e não coisa para estar dividindo as pessoas, botar as pessoas para brigar. Exatamente. Pois é. Perfeito. Não percamos nunca a esperança, né? Vamos continuar acreditando, né? Embora as evidências, os indícios, a análise das tendências do movimento nos induzam, né, a desanimar, como aprendi com o grande Martin Seligman, eu sou sempre um otimista, né? Embora esteja sempre preparado para enfrentar o pior, mas eu prefiro acreditar que o amanhã vai ser melhor que o hoje, né?